que não poupou o seu Filho por amor a nós. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Quem for achando, por gentileza, fique de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Amém, queridos? Que diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar, queridos. Pai, te bendizemos e te glorificamos nessa noite pela tua presença aqui nesse lugar, Pai, pela tua palavra que expressa a tua vontade, Senhor, pela comunhão dos santos, por esta congregação, por esta igreja, Senhor Deus, por essa parte do teu corpo que se reúne nesta noite para bendizer e glorificar o teu nome, Pai. Nome este que não existe nenhum semelhante, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Te pedimos em nome do teu Filho Jesus, ó Santo Deus, que fales ao nosso coração, nos alimente através da tua palavra e que o Senhor venha crescer a cada dia, a cada momento, a cada palavra dita aqui neste púlpito. Que todas as ações a partir de então sejam unicamente para a honra e glória do teu nome. Assim te oramos e te bendizemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar, amados. Eu fiquei relutando esses dias com relação a o que eu poderia trazer como lições desse texto. Um texto que vai falar de uma mulher extremamente perseverante, mas um texto também que vai trazer de forma cítrica, em suas entrelinhas, uma oração. Sim, oração, mas de que forma nós conseguimos observar e extrair esta oração desse texto? A partir do momento em que levamos em consideração que oração nada mais é do que uma comunicação, relacionamento, uma forma do cristão falar com Deus. Aqui nós temos uma mulher que fala diretamente para Jesus, de uma forma, talvez a grande diferença para as orações que nós fazemos hoje, é que nós não estamos vendo fisicamente Jesus, nós não podemos apalpá-lo. Essa mulher estava diante de Cristo, diante do Jesus histórico, da pessoa, do verbo que se fez carne. Nós oramos pela fé, mas ela está ali em uma luta, ela está pleiteando, ela está desejosa por alguma coisa e ela vai até Jesus da mesma forma que nós fazemos muitas vezes quando estamos desejosos, quando nós estamos precisando, enfim, quando estamos em oração, estamos indo, né, à presença desse Deus, desse Jesus, para pedirmos aquilo que nos é necessário, aquilo que nós necessitamos naquele momento. Mas a pergunta é: o que você é capaz de fazer para alcançar os seus objetivos quando esses objetivos estão claros
na sua vida. Uma coisa me impressionou, talvez o diácono Léo não tenha percebido, no domingo nós estávamos ali em Calumbi, e já no finalzinho do culto, o diácono estava fazendo o último louvor, quando passou um ônibus cheio de adolescentes, cheio assim, entupido, lá em Calumbi. Uma pandemia dessa, onde nós estamos correndo contra a infecção, né, onde fazemos de tudo para não nos aglomerarmos, e quando isso não é possível, ou seja, quando precisamos estarmos juntos, todos protegidos, mas aqueles adolescentes se arriscaram no domingo para prestar a prova do Enem, para fazer o exame do Enem, porque eles têm objetivos, e muitas vezes, quando nós temos alguns objetivos, nós ignoramos os riscos, ignoramos os perigos, ignoramos as dificuldades, porque desejamos aquilo. Quantas vezes vocês não empreenderam e nesse início de empreendimento vocês se desgastaram colocando todas as suas forças? Quantos não foram os jovens agora que estudaram muito para fazer esse exame? Quantas vezes você não tem colocado muito esforço ao ponto de se esgotar por estar desejoso ou desejosa por alguma coisa? Na esfera humana, nós entendemos que temos uma ambição, e essa ambição ela está incíntrica, ela é algo que faz parte da nossa natureza. Essa ambição muitas vezes nos movimenta. Quando traçamos alguns objetivos, nós lutamos bastante, nós fazemos regime, né? Nós poupamos, deixamos muitas vezes um pouco de luxo, deixamos de nos dar mimos para alcançarmos um objetivo maior. E assim é comigo, assim é com você. Quantas vezes você não se esforçou além da conta para alcançar uma coisa que você desejava, uma coisa que você julgava que seria bom para você? É assim, queridos. Muitas vezes, quando nós desejamos, nós corremos atrás. Apesar que existem pessoas que elas não são tão determinadas assim. Existem pessoas que simplesmente desistem. Existem pessoas que no início da luta, no início da batalha, no momento em que as dificuldades começam a aparecer, elas simplesmente, como nós dizemos, esmorece, perde as forças. Existem pessoas que começam um projeto, mas nunca conseguem terminá-lo. Não é verdade? É uma questão de postura. Uma questão de posicionamento, de como você interage com aquela situação que está à sua frente. Pois bem, queridos, qual a sua postura diante de Deus na hora em que você está orando, falando com Deus? O que é oração para você? Nós entendemos que a oração é uma forma de relacionar-se com Deus, é relacionamento. Oração é o meio no qual nós conversamos com o Pai, expomos as nossas dores, os nossos desejos, enfim, é comunicação. Oração não deixa de ser comunicação. Orar é falar com Deus, do mesmo jeito que essa mulher que tinha algo extremamente que a incomodava, algo que a incomodava de forma extrema, ela fez isso, ela foi até Jesus, falar com Jesus, mas ela foi com uma postura definida, postura essa que muitas vezes nós não temos. E eu poderia, para falar de oração, pegar outros textos, como a própria oração do Pai Nosso, uma oração ensinada por Jesus, mas eu fiz questão de certa forma, trazer um estudo de caso. Vamos ver o posicionamento, a postura dessa mulher diante de Jesus, no momento em que ela está fazendo as suas petições, e assim nós poderíamos tirar alguns, no mínimo 3 princípios da oração, que poderá nos ajudar bastante. Amém, amados? Enfim, versículo 21, no início dessa perícope, nós lemos: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha
minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximavam-se, rogando-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O texto, ele já se explica. Nós não precisamos explicar, falar muita coisa sobre o texto. Mas uma mulher cuja sua filha encontrava-se endemoniada na sua casa, e eu acredito que ela deve ter corrido, buscado diversos meios para tentar resolver aquele problema. Até aquela altura ela ainda não teria conseguido solucionar essa peleja que ela está enfrentando. Irmãos, nós estamos diante de uma mãe que traz dentro de si, que traz no seu coração desespero horrível, desespero esse que eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de passar. Imagine então a sua pequenina, sua filha, tão amada filha, e nós sabemos que as mães, elas têm uma ligação especial com seus filhos, e talvez mais especial ainda com suas filhas, por serem do mesmo sexo, por poderem partilhar de intimidades que são específicas dela. Estamos ali, aquela mãe com aquela criança que se debate, que muda de personalidade, que talvez mude a tonalidade da sua voz. Aquela menina que cresceu nos braços daquela mulher, que foi amamentada por aquele seio, aquela criança que recebeu carinho e retribuiu essa relação também com carinho, agora encontra-se extremamente agressiva contra aquela mãe. E não venham me dizer que uma pessoa possessa de espíritos malignos não ficaria com essa postura. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ver alguém possesso, mas talvez você já tenha visto algumas pessoas aparentemente possessas, e nós assim podemos imaginar o sofrimento e a dor daquela mulher. Imagine então noites, dias, em claro, lutando contra algo que foge do seu controle. O desespero é de tomar conta de toda a estrutura humana. Aquela mulher não tinha controle absoluto, controle nenhum sobre aquela situação. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma, ou situações, ou em uma situação muito parecida com aquela mulher. Muitas vezes nós nos encontramos diante de batalhas, muitas vezes nós nos encontramos diante de situações, de circunstâncias que, enfim, que por mais que nós nos esforçamos, que por mais que nós venhamos nos dedicar, que por mais que nós venhamos lutar, colocar a nossa força, o nosso esforço, mesmo assim nós não conseguimos resolver. Seja um problema natural ou um problema espiritual. Muitas vezes é até uma coisa em nós. Nós às vezes carregamos pecados e lutamos contra esses pecados e parece que nunca nós temos ou encontramos a força para superar aquela dificuldade. Muitas vezes a incredulidade, enfim, queridos. Vocês sabem quais são as suas dores, quais são as suas limitações. Eu sei que existem momentos na vida do crente, do cristão, que ele percebe que não depende dele, que ele percebe que ele não pode fazer nada, absolutamente nada. Ele se sente e se vê incapaz diante de tal desafio que se coloca diante dele. E é justamente nesses momentos em que nós costumamos recorrer ao Senhor da glória, costumamos orar, fazermos as nossas petições ao Senhor. Aquela mulher estava com sua filha endemoniada, a sua tão amada filha, e o desejo do coração daquela mulher é ver aquela filha liberta. Mas nada do que ela conhece, nenhuma pessoa das quais ela se relaciona, nenhum dos curandeiros ou rezadores ou isso ou aquilo que indicaram a ela conseguiram resolver o problema de libertação da sua filha.
até que ela escuta sobre Jesus. E ela sai da sua terra, ela sai da sua localidade, deixa a sua tão querida filha, que talvez até aquele momento ela não tivesse a deixado nem um só momento. Ela deixa a sua filha lá e sai numa viagem em meio a um deserto árido, quente, seco, atrás da solução, em busca de Jesus. E quando ela encontra Jesus, o que é que ela faz? Em primeiro lugar, ela clama a Jesus. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 23 ainda diz que os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, despede essa mulher que vem clamando atrás de nós. Então podemos tirar como um dos primeiros princípios desta oração o clamor ao Senhor. Eu fui procurar a definição de clamor e, segundo a pesquisa, que não foi lá essas pesquisas, mas enfim, a definição seria que clamor seria necessariamente gritaria de quem suplica, um protesto. Clamor seria uma forma de reclamar, ou de ameaçar, ou de aplaudir. Mas eu não me contentei e fui atrás de algumas semelhanças, alguns termos que são semelhantes, e eu destaquei 2 termos que são semelhantes ao clamor, que seriam lamentações, ou lamentação, e rogo. O que nós podemos entender é que aquela mulher estava expondo a Jesus, no momento em que gritava e que pedia: Senhor, tem compaixão de mim. Ela estava expondo a Jesus toda a dor contida em seu coração. Ela estava sem nenhuma máscara. Ela estava diante de Jesus com toda a sinceridade possível e sem nenhuma vergonha de admitir que ela não podia resolver aquela situação. O clamor daquela mulher era notório. Eu não quero dizer que nós temos que gritar no meio da rua, mas nós temos que nos apresentar ao Senhor, em princípio com sinceridade de coração. É interessante dizer que quem clama, que quem vai ao Senhor, está necessariamente reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus, por perceber que nada pode e que Ele tudo tem. Clamor. Clamar é tão somente derramar o coração, derramar o sentimento, deixar transparecer aquilo que está lá no fundo do nosso ser. Muitas vezes nós andamos pelos salões ou calçadas dessa vida com nossas roupas bonitas, talvez com os nossos carros, com toda a nossa arrogância, com narizes empinados, mas o Senhor é aquele que vê o profundo do nosso coração e você não vai conseguir nunca mentir ou se esconder do Senhor. É necessário a sinceridade, a transparência. E como eu disse, sem máscaras, sem mentira, sem arrudeios, sem palavras de bajulação, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas orações antes mesmo que nós as façamos. Aquela mulher estava atrás de Jesus, clamando, derramando o coração dela diante do Senhor. E quando você está orando a Deus, digamos que a sua postura é parecida com a daquela mulher? Você tem o hábito de clamar a Deus? E digo mais, só pode clamar aquele que está consciente da sua limitação e consciente que apenas Ele pode te dar. Irmãos, de forma rápida, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu quero trazer outro texto que vai ajudar. 1 Samuel, capítulo 1,
versículo 9, vamos ler do 9 ao 13. Ele vai ajudar, vai corroborar com esse entendimento que nós estamos trazendo nesse momento. Que diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 11 vai dizer que ela fez um voto a Deus, tá? E que ela oferece, a história de Ana nós conhecemos, ela não podia ter filhos, e isso a entristecia demais, ela se sentia diminuída, e naquele voto, naquele momento de derramar o coração diante de Deus, ela diz: olha, se eu tiver um filho, tá? Se lhes derem um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12 diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana, ela se derrama diante do Senhor. Ela expõe toda a sua amargura, toda a sua dor, toda a sua frustração, toda a sua agonia, toda a sua limitação, toda a sua incapacidade, toda a sua pequenez, toda a sua humanidade, ela derrama aos pés do Senhor, aos prantos. Isso é ou não é um clamor? Sem voz, do coração, sincero, absolutamente sincero. Quantas vezes nós não oramos só por orar? Quantas vezes nós não dizemos: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por isso, por aquilo, ó, massa. Em nome de Jesus, amém, tchau. Quantas vezes a nossa oração não tem se tornado mecânica? Aquela mulher estava diante de Jesus e ela clama a Jesus. Quantas vezes nós, com o argumento de estarmos diante do Senhor, nós não conseguimos clamar, não conseguimos colocar sinceridade? Aquele que aproxima de Deus, em primeiro lugar, é necessário que ele acredite que Deus existe e que Ele dá recompensa para aqueles que o amam. Felizmente, o povo de Israel se acostumou com uma coluna de nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite. Infelizmente, nós nos acostumamos com o arco-íris e esquecemos completamente que aquilo é a marca de uma promessa de Deus. Nós começamos a nossa vida cristã e no decorrer do tempo caímos no cotidiano a ponto de não percebermos essas nuances, esses pequenos detalhes. Infelizmente é assim. Ana, ela derrama o coração diante de Deus. Ela não esconde a sua frustração. Ela reconhece quem ela é, a mulher incapaz de dar filhos para o seu marido. Aquela mulher cananeia também era outra, incapaz, extremamente amorosa pela sua filha, mas o seu amor não é suficiente para resolver aquele problema. Ela clama, se derrama, a sua alma chora, o seu coração sangra. Ela é verdadeira, ela não se esconde, ela não tem vergonha. Quantas vezes nossas orações não são hipócritas? Eu conheço pessoas que fazem orações tão bonitas, alegóricas, enfeitadas, brilhosas, que mais servem para entristecer os demais irmãos,
que não conseguem articular palavras tão bem colocadas como aqueles outros. Mas também conheço pessoas que mal sabem falar um português correto. Pessoas extremamente humildes, simples, mas que se debruçam com sinceridade diante de Deus e são ouvidas pelo Senhor. Versículo 24 do texto que nós estávamos lendo, de Mateus capítulo 15, diz: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher, nesse momento, a primeira coisa que ela se depara, se assim podemos falar, foi um obstáculo. Eu fico imaginando a ansiedade daquela mulher de estar diante de Jesus. Você consegue imaginar o trajeto, a decisão dessa mulher de sair da sua casa e ir até Jesus? Ela deixa a sua filha e ela sai caminhando, porque ela escuta, ela ouviu falar que Jesus estava em tal região e ela vai atrás desse Cristo. E eu tenho certeza absoluta que ela pediu informações. E que a cada informação que mostrava que o Jesus estava mais próximo, eu tenho certeza absoluta, Eric, que o coração dela batia forte. Ansiedade, estava ali então aquele que poderia mudar a sua vida, libertar a sua filha. E quando ela o encontra, ela clama, ela derrama o seu coração diante dele, e nada, nenhuma reação. Quantas vezes nós não esmorecemos, nos enfraquecemos ou desistimos quando o primeiro obstáculo nos é apresentado? Estamos ali naquela luta, desejosos por uma solução, por uma intervenção divina, e de repente a coisa não aparece, não aparenta estar muito bem. A tendência humana é desistir, é fraquejar. A tendência humana é não perceber a providência de Deus, a providência divina diante de si. Ao primeiro obstáculo, ela não se abateu, queridos. Pelo contrário, na primeira dificuldade, qual foi a sua atitude? Aqui nós traçamos um segundo princípio para a oração. Ela, porém, versículo 25, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Ela adora o Senhor Jesus, ela se maravilha diante desse Rei da Glória, ela contempla a sua majestade, ela percebe que Ele é aquele que viria para sarar toda a dor. Diante da dificuldade, ela simplesmente o ama. Ela adora o Senhor Jesus. E adorar é reconhecer essa divindade. Adorar é se prostrar diante dessa magnitude, diante desse esplendor, diante de toda exuberância, de todo poder, de toda divindade, de toda maravilha. Adorar é reconhecer que você está diante do próprio Deus, de um ser extremamente, infinitamente superior a você. Ela não consegue ver as dificuldades, porque diante dela estava o Criador de todas as coisas, aquele que tinha em suas mãos e que tem até hoje o poder de resolver qualquer problema, qualquer circunstância, que tem poder para sarar qualquer dor, para enxugar qualquer lágrima, para mudar qualquer evento adverso. Ela simplesmente adora. Senhor, socorre-me. Ela está entregue, sem nenhuma arma, desarmada completamente diante desse Deus, sabendo que Ele pode, ela não.
sabendo que Ele é a fonte de água, e ela está com sede. Quantas vezes vocês têm pedido esse socorro a Jesus, com essa sinceridade, conscientes da sua incapacidade e de todo o poder desse Deus maravilhoso? Ela clama ao Senhor, ela derrama o seu coração diante de Deus, de Jesus, e ela também o adora. Ela reconhece que Ele é superior a ela. Ela reconhece essa soberania. Ela pede socorro. Ela deixa muito claro qual o objetivo dela ali na presença de Cristo. Ela diz: Jesus, me socorre, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais lágrimas, eu não consigo mais insistir, eu não tenho mais, eu estou desfalecendo. Mas o Senhor pode, o Verbo encarnado, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, pode fazer tudo, pode mudar qualquer cenário, se assim Ele desejar. Aquela mulher estava ali, rendida diante desse Deus, rendida diante desse Cristo, o adorando a sua beleza, a sua singularidade, a sua grandeza. Muitas pessoas vão até o Senhor em oração, tratando Deus como um empregado, como o seu empregado, dando ordens, determinando, dizendo como é que é para ser feito. Essa mulher simplesmente diz: socorre-me. Ela está dizendo: está em ti, Jesus, a ação ou o poder para resolver a minha vida. Então, por favor, me ajuda. Talvez essa seja a noite em que você esteja precisando clamar ao Senhor e o adorar. Talvez você esteja enfrentando há muito tempo um problema, uma dificuldade. Talvez você esteja aí sofrendo calada. Clame ao Senhor, porque esse Senhor tem poder para mudar completamente a sua vida. Creia nisso. Versículo 26 diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mais uma vez, mais um obstáculo. Eu não quero entrar na questão da cultura local, dos cachorrinhos, das migalhas. Isso é uma coisa que nós já conhecemos. Jesus não a agrediu, Ele não a humilhou necessariamente. Ele simplesmente citou um texto, um ditado popular da época. Mas impressionante é que essa mulher se depara mais uma vez diante de um obstáculo e ela desiste? Ela se dá por vencida? Não. Ela simplesmente persevera. Ela continua acreditando que ela está diante da solução dos seus problemas. Ela não podia de forma alguma perder a oportunidade, porque ela então, depois de muito tempo, encontrara Jesus. Quando você se ajoelha, quando você fecha os seus olhos, quando você diz assim: eu vou orar, você tem a consciência, ou então você se coloca na postura de estar diante de Jesus? Ou você ora por orar? Se colar, colou. Se ele ouvir e quiser atender, ótimo. Mas a minha parte eu fiz, eu vou aqui orar. Essa mulher, ela não podia perder aquela oportunidade. Ela se humilha. Ela tem um objetivo. A sua filha que ficara naquela casa, endemoniada, desfigurada, por amor, não a ela, mas a outra pessoa, ela está ali, ela não pode desistir, ela continua perseverando, ela encontra mais um obstáculo, mas ela diz: não, Senhor, tudo bem,
Mas se ao menos uma migalha da tua graça, do teu poder, já é suficiente para mudar toda a minha existência, para trazer alegria para minha casa, sorriso para minha filha, paz para minha existência, apenas uma migalha, Senhor. Ela continua perseverando, clamando, dizendo: olha, eu não quero muito não, eu quero só um pouquinho da tua graça. E nós, Senhor, eu quero isso, e vira as costas com toda arrogância. Será que nós estamos desejosos de verdade? Eu tenho certeza que se alguém chegar para você e dizer: olha, você tem um trabalho aqui, você vai ganhar muito bem por esse trabalho, mas você vai ter que se esforçar bastante. Eu tenho certeza que vocês fariam isso, se submeteriam a isso. Isso é natural da gente. Quando a gente percebe que vamos ter algum benefício, nos esforçamos tanto. Mas o benefício que essa mulher está pedindo, buscando, não é diretamente para ela, é para sua filha. Ela persevera, ela se humilha, ela tem esse objetivo. Não podemos chegar diante do Senhor com arrogância. Não podemos chegar diante do Senhor como quem não quer nada. Temos que ter uma motivação, pelo menos algo em mente quando nos apresentamos ao Senhor em oração. Por que oramos? Só por orar? Porque é costume é cultura nossa evangélica orarmos, então a gente fica falando, mas sem acreditar. Para concluir, queridos, em primeiro lugar, foi o que ela fez, ela clamou, ela derramou o coração diante do Senhor. Em segundo lugar, ela adora esse Deus. Mas ela também continua perseverando. Ela não se dá por vencida, ela não desiste. Ela tem algo fixo na mente, algo que era extremamente necessário para a sua existência. E o não era a resposta que ela queria. Eu não estou dizendo que Deus tem que dar a resposta que nós queremos. Mas essa mulher, por amor à sua filha, ela continua insistindo. Versículo 28 diz, para concluirmos: então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ela conseguiu porque ela clamou ao Senhor? Não necessariamente, porque o clamor dela não foi necessariamente suficiente para mudar a posição de Jesus. Ela conseguiu a libertação da sua filha porque ela adorou o Senhor Jesus? Também não, porque a adoração não foi suficiente para fazer Jesus mudar de opinião. Ela conseguiu a libertação da sua filha porque a sua fé foi determinante para o desfecho daquele quadro, daquela cena. E com isso eu quero dizer que a sua fé, ela é determinante quando nós estamos nos apresentando diante do Senhor em oração. Precisamos acreditar que esse Deus, esse que nós buscamos em oração, Ele tem desejo e prazer em nos atender, tem poder para resolver, mudar de fato as nossas situações. Muitas vezes oramos por orar, mas quando oramos com o nosso coração, quando derramamos a nossa intenção, quando choramos aos pés desta cruz, o Senhor nos responde com graça e misericórdia, porque nós cremos nele. A fé, na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada quando vê a nossa fé em ação. Essa mulher, ela fez todo esse percurso porque ela nutria dentro de si a fé. E ela dizia: olha, se eu falar com ele, até mesmo a essa distância, minha filha poderá ser liberta. Ela acreditou, ela não duvidou, ela não desistiu. E assim eu digo: continue acreditando, continue insistindo, continue orando. Por mais que as dificuldades, os obstáculos se levantem diante de vocês, persistem, perseverem, continuem adorando ao Senhor.
porque no momento oportuno a tua fé será contemplada e Deus fará conforme o desejo do seu coração. Creia nisso, creia nesta palavra que está escrito, foi posto para isso, para nos alimentar a fé. Acredite que Deus é aquele que ouve. Os seus ouvidos não estão tapados para ouvir a oração dos seus filhos. Então apresentem-se diante dele com sinceridade. Clamem, o adorem, pois ele é majestoso. Mas vá com fé, acreditando, sem duvidar em nada. Amém, queridos? Vamos orar. E na sequência, o diácono Léo poderia fazer mais uma canção, né? Poderia louvar ao Senhor, para nos alegrar o coração e, claro, alegrar também o coração de Deus. Vamos orar, queridos. Meu Pai, Santo Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Grande é o Senhor. Nós somos tão pequenos, Senhor Deus, somos tão incrédulos, tão falhos, ó Pai. Nós somos, Senhor Deus, tão limitados que muitas vezes duvidamos até de Ti, Senhor Deus. Nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir perdão pela nossa incredulidade, pelas nossas fraquezas, pela nossa limitação, pela nossa incapacidade. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque muitas vezes perdemos a oportunidade de estarmos diante de Ti, como agora, Pai. Agora nós estamos diante de Ti, ó Senhor Deus, e Te pedindo, muda o nosso coração para que venhamos crer mais em Ti. Que essa fé, esse dom, Senhor Deus, que é enxertado em nosso coração, assim seja, Pai, nessa noite. Que venhamos ter mais fé, que esta igreja, ela possa ser mais fervorosa no Senhor, ela possa Te buscar mais e mais, ó Deus. Também sabemos, Pai, que as pessoas, elas só vão até o Senhor se elas acreditarem em Ti e no Teu poder, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, ó grande Pai, que Tu possas estar avivando o coração dos Teus filhos, que esta igreja, que a igreja presbiteriana de Serra Talhada entenda a necessidade por oração, e uma oração sincera, entenda a necessidade de Te buscar, Senhor, entenda a necessidade de se derramar diante de Ti, ó Pai. Que a Tua igreja, Santo Deus, clame a Ti, se derrame aos Teus pés. E que não vacile diante das dificuldades, que não vacile diante dos obstáculos, que essa mãe que ora pelo seu filho, que essa esposa que ora pelo seu marido, que esta mulher que ora pela sua família, continue encontrando forças em Ti, para continuar perseverando, porque Tu és o Senhor da glória, aquele que responde à oração sincera. E aqui nós estamos, Pai, derramando nossos corações diante de Ti, Te pedindo em nome do Teu Filho Jesus, aviva a nossa fé, Pai, para que venhamos acreditar mais e mais em Ti e no Teu poder. Assim Te oramos, Senhor Deus, crendo que Tu irás fazer muito mais do que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos.